Olá, como prometido, a gente vai começar com o meu tema favorito, que são as leis do universo. Mas antes a gente vai procurar entender o que são essas leis, né? Conforme a gente vai crescendo em conhecimento, isso eu estou pegando do próprio livro, que são as leis do universo, e que é um livro fantástico, e o que ele mostra é que conforme a gente vai crescendo em conhecimento e a gente é capaz de formar uma melhor opinião, a gente não deve hesitar em mudar o nosso ponto de vista, né? O homem sábio é aquele que muda o seu ponto de vista, é aquele que muda a mente. O tolo jamais muda. Não pode existir o progresso sem uma mudança, né? Nos novos pensamentos, uma melhor forma de se reorganizar. E tão logo você começa a perceber as melhoras, é preciso deixar para trás velhos comportamentos. Continuar preso ao antigo é inferior, e o inferior é quando o novo e o superior está ao alcance e você quer reter o crescimento dele. É essa a causa de muitos males do homem, né? O que é preciso é a gente usar as nossas faculdades mentais e não deixar que ela nos use. Isso é o principal. E isso é histórico, né? Para compreender um pouco a lei, é preciso a gente olhar para a história, né? E a história da raça humana, você vai encontrar uma longa lista de evidências de que o homem foi capaz de superar as circunstâncias e vencer os seus próprios problemas. E o que é interessante em a gente compreender a lei, e antes de entrar nessa primeira lei, né, é que todo arquiteto e construtor, ele segue um plano. Todos seguem o mesmo plano. E até um fato interessante, né, que eu até dito isso no meu site, você vê que todos os gatos têm o mesmo comportamento ao esconderem as suas necessidades. Isso não foi ensinado a eles, né? Isso é um comportamento que eles têm, e seja o gato daqui, seja o gato do Japão, né, onde quer que esteja, todos têm o mesmo comportamento. E aí eu também coloco no meu site, né, a casinha do João de Barro. Ele sempre faz a casinha do mesmo formato. Qualquer João de Barro faz a casinha do mesmo formato. E aí não chega nenhum louco e fala, hoje eu tô afim de mudar o design da minha casinha, né? Não vou fazer a minha casinha como todo mundo faz. Ele não é louco porque ele sabe que existem regras e padrões a serem seguidos. E essa é a melhor forma da gente exemplificar o que são as leis, né? Se Deus criou tudo, esse mesmo Deus criou as leis para que tudo permanecesse da forma como ele criou. Tudo em harmonia e que tudo ocorresse como o divino concedeu. E aí seja esse divino quem for, né? O nome que você queira dar. E aí nós, como arquitetos que somos da nossa vida, só fazemos besteira. E aí cada um constrói a vida que quer ter. Então, o principal para você entender a lei, as leis que regem o universo, é você entender que você é como um arquiteto. E aí você ou vai seguir as regras para se construir melhor, da forma mais correta, como diz a lei, ou você começa a fazer a arquitetura que você quiser, o design que você quiser fazer na sua vida e conviva feliz com isso, né? Com o que você planejou para sua vida. A lei, ela não questiona em momento algum a imagem que você passa para ela, né? O tipo de imagem que nós damos para ela. A lei não vai te questionar. Ela sabe que ela precisa pegar essa imagem e materializar. E é isso que o nosso pensamento faz a todo momento. Pegar a imagem que a gente manda, né, para o universo e materializar. E eu acho que o exemplo para você entender as leis seria mesmo o de que você é o grande arquiteto da sua vida. Eu acho que dessa forma você compreende muito melhor as leis, né? A gente entender que esse é um processo criativo, né? E esse processo criativo ele está sempre acontecendo. A todo momento ele está acontecendo. A cada minuto você está formando novas realidades para você.
E a gente está sempre envolvido nesse processo, o tempo inteiro envolvido nesse processo. Então, por que não nos conscientizarmos disso e não começarmos a planejar o tipo de vida que a gente quer? Isso é o ponto principal para você entender a lei e não continuar na ignorância. E aí um ponto que o livro aborda muito bem é que o fato de que nós não devemos nos cansar é de repetir que quando a gente muda a nossa forma de pensar para uma melhor, automaticamente mudamos as nossas vidas para melhor. A psicologia moderna ela comprova isso, né? Várias vezes que para que uma mudança na vida ocorra, é preciso primeiro que ocorra uma mudança interna. E aí eu falei isso muito bem no meu outro vídeo. Você precisa aprender a viver a vida de acordo com as leis. De acordo com as leis que Deus criou. Seja, de novo, esse Deus que você queira dar o nome. Uma vida cheia de satisfações, de graças, ela não acontece por acaso. Né? Ela é construída. E não foi feita por um pequeno grupo de escolhidos. A vida é uma coisa que ela precisa ser criada constantemente. Você precisa planejar, você precisa desenhar mentalmente e pensar sobre todos os detalhes com carinho. Por isso que a gente, quando eu pedi para você colocar a tua realidade, que você construiu até aqui, e escrever uma nova realidade nos mínimos detalhes, a sua realidade que você quer daqui para frente, mas nos mínimos detalhes, porque o universo só entende o que é muito claro para ele, o que você consegue exteriorizar de uma forma clara. Eu quero muito ter um bom emprego. O universo não está conseguindo entender a tua linguagem, né? Eu quero ter um carro novo. Que tipo, que cor, que ano? Você não está sendo específico. O universo não entende essa linguagem. Então, não adianta o tempo inteiro você pedir um carro, você pedir um bom emprego, se você não é específico para o universo, né? O universo não está conseguindo entender isso. E até porque você não está gerando sentimento para isso. E o engraçado é que isso não é complicado das pessoas entenderem, né? Porque a gente consegue colocar emoção em tanta coisa. Eu gosto de repetir aquele termo que eu uso até no site, e de que o teu pensamento é tão forte, né? E que o homem entende bem quando a gente exemplifica isso, que basta um pensamento erótico para que o homem tenha ereção. Então, para você ver o poder da emoção, porque a partir do momento que ele tem o pensamento, ele gera uma emoção para que as células macro dele respondam igualmente. E por que é tão difícil a gente colocar emoção em desejos que nós queremos? E aí é o questionamento que eu faço a você, de que será que esse desejo é real? E é o questionamento que você tem que fazer a tudo que você quer planejar na sua vida. Para que eu quero? Por que eu quero? E as consequências do que eu quero. Isso é simples. Então, o universo ele só entende uma linguagem clara, específica. Senão você vai perder teu tempo em orar. Eu até tenho um ponto que eu coloquei, eu não lembro se eu coloquei no site ou se eu coloquei na minha página, que é você transformar a sua vida em prece, né? E aí você vai viajar aí no sentido da prece. Eu oro a todo momento. E as minhas orações são de agradecimento, né? Porque o primeiro, para a gente conseguir entender as leis do universo, e o principal é você entender que é necessário você agradecer por tudo que você tem. Porque se você não é uma pessoa capaz de ser grato ao que você tem hoje, você não será uma pessoa capaz de conquistar outras coisas. Eu também falo no meu site que quando a gente ocupa um determinado lugar e aquele lugar já está pequeno para nós, o universo, ele nos corresponde dando um local maior. Que você expande o teu conhecimento, você expande a tua energia. Somos feitos de pura energia. Então, o que é preciso entender é que você precisa, antes de tudo, ser claro aos seus desejos e colocar sentimento. Mas seja claro, você tem que ser específico no que você deseja e lutar por isso.
né? Porque aí vão falar assim, então eu desejo um casamento com um homem lindo, forte e rico. Mas aí você continua, né, dentro da sua casa, horrorosa, assistindo TV o tempo inteiro, sem lhe acrescentar em nada, e você não vai em busca desse seu desejo, com sentimento. E aí aqueles que estão em busca de um bom casamento, né, que aí julga-se ser um bom casamento, vão entender bem. É que nem aquele que está em busca de um bom emprego. Então, seja claro para o que você quer, específico no que você quer. Você quer um carro? Você quer um carro de que ano, de que cor, né? Qual o modelo do carro? Você tem que jogar isso para o universo, porque ele só vai entender nessa linguagem. Então é quando a gente diz que algumas orações são inúteis, né? E a oração, ela vem do teu íntimo. Orações prontas, orações, até vai adiantar para você colocar um diapasão de energia mental equilibrado, né? Quando a verdadeira oração, ela vem com sentimento, porque o universo só escuta sentimento, né? Por que você vê um monte de gente que só vive rezando, rezando, vai para a igreja e reza, e faz lá os círculos de orações, e nossa, a vida não muda, as coisas continuam, porque aquilo é automático. Aquilo não vem do âmago do seu ser, aquilo não vem com o seu sentimento de mudança, com o seu sentimento do que você quer. Por isso que oração é preciso sentimento, é preciso sinceridade. E é essa a linguagem do universo. E aí a gente entra a gente tem várias leis. Eu vou procurar fazer vídeos simples para que a gente consiga, aos pouquinhos, ir identificando cada lei, para que você consiga colocar em prática dia a dia essa lei, né? A primeira lei, que é muito importante, que é a lei do pensamento, que foi tudo que eu abordei até aqui, né? Do poder que você tem, dos paradigmas que são precisos quebrar, da nossa nova postura, a partir do momento que você determina a sua mudança e da seleção das informações que você quer, e aí você entender a principal lei. Por isso que é a primeira lei, que é a lei do pensamento. Então, o intuito desse vídeo foi fazer você entender o que são essas leis, né? E exemplificando como um grande arquiteto, que você precisa seguir um plano, e esse plano são as regras que existem, e a gente vai começar a falar especificamente de cada lei. Então eu quero vídeos curtos, para não ficar cansativo, para não ficar uma coisa chata, e para que você consiga exercitar, para que vão existir algumas leis que vai ser necessário que você coloque em prática, né? Na hora eu vou falar para você, vai lá, faz isso, isso e isso, porque você vê o resultado imediato. Então, nesse primeiro momento é você entender o que são essas leis universais, e a partir daqui, e aí você vai conseguir colocar nomenclaturas de... Nossa, a gente tem uma vasta gama aí de nomenclaturas para essas leis. Mas que não vamos entrar nesse momento. Nesse momento é você entender a arquitetura que você vai começar a planejar agora, em base sólida, tá? Então, fica um vídeo curto e no próximo a gente entra na lei do pensamento. E aí acompanha, né?